A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos hoje, mais uma vez, adorando ao Senhor nesse dia que o Senhor nos concede. E somos gratos ao nosso bom Deus por Ele nos permitir estarmos o adorando, estarmos glorificando o seu santo nome. Amados, é um prazer imenso, mesmo diante da distância, estarmos nos vendo e glorificando ao santo Deus, o Todo-Poderoso. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor e fazer a oração inicial do culto, esse culto que é o verdadeiro Deus. E o texto que queremos ler se encontra em João capítulo 4. O texto se encontra em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Um texto bem conhecido, e você que está em sua casa, que está nos assistindo, vai se sentir assim apropriado por esse versículo, pois a palavra do Senhor diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é importante o local, mas sim como você está diante de Deus. Muitas vezes nós estamos angustiados por não estarmos nas nossas congregações, mas você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está glorificando e exaltando ao Senhor. Então esse texto é para cada um de nós. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, e esses verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então nesse momento vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele aceite nesta noite este culto a Ele, em nome de Jesus. Grandioso Pai que está no céu, somos gratos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Somos gratos, ó Pai, por Tu nos permitir podermos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, Senhor, a Ti. Senhor eterno, Te pedimos que o Senhor se faça presente, ó Deus, e aceite, ó Pai, cada louvor, aceite, ó Pai, cada oração. Ó Deus eterno, reconhecemos que somos pecadores, e se não fosse o Teu Filho Jesus Cristo, nós não poderíamos estar aqui, Senhor, clamando e exaltando o Teu santo nome. Por isso, ó Pai, nessa noite, aceita, ó Pai, como oferta suave a Tuas narinas, cada louvor que será ministrado aqui, e também, Senhor, transmite a Tua palavra aos nossos corações, porque queremos ouvir Tu falar através do Teu servo. Desde já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nosso pastor Alonso estará louvando ao Senhor e engrandecendo o santo nome. Pastor Alonso. Amém, irmãos queridos. A graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Amém. A graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar a Deus com fervor. Como costumava dizer o meu avô, um louvor com relevância, né? Porque afinal de contas não estamos cantando para qualquer pessoa, né? Mas é para Jesus. Louvado seja o Senhor. Número 15 do cantor cristão, exultação.
Se você não tem cantor, não dispõe de um cantor cristão, e se você tiver um outro celular, você pode verificar na internet ali e nos acompanhar, né? Louvarmos o seu nome com alegria, com razão, não é? Porque tantos acham bonitos. Eu lembro que muitas vezes eu ia ao culto, mas eu não cultuava a Deus, porque só um salvo pode prestar culto a Deus, né, irmãos? E eu ia aos cultos e achava bonito ver a minha família adorando a Deus, louvando os cultos, mas nada se compara a essa alegria que eu sinto hoje, de ter certeza e convicção de que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário por minha vida, Jesus ele não desperdiçou, fez efeito, me transformou e comprou a minha vida para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor, amém?
por quê? Eu vim aqui adorar a Deus. Vamos dizer que nós marcamos um encontro com Deus, eu aqui, você aí, e nós juntos na presença do Espírito Santo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Esse mesmo Espírito, essa mesma alegria, vamos continuar louvando ao Senhor. Todos os povos virão, todos os joelhos se dobrarão, toda boca se abrirá, toda língua confessará ao Rei das Nações. Louvado seja o seu nome. Grandes são as tuas obras, Senhor.
Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo, Senhor. Bendito seja o teu nome. Ele exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Deus é o Senhor, aleluia. Ele exaltado para sempre, exaltado no céu. Ele exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu, aleluia. Ele exaltado para sempre, exaltado no céu, glória a Ele. Ele exaltado no céu, aleluia. Bendito seja o Senhor. E assim, siga em frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor em todo o tempo e guardando no seu coração um sentimento de ações de graça, porque Ele é digno. Não olhe a circunstância, não se guie por vista, mas se guie pelas promessas de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda louvar ao Senhor com mais um cântico. E esse cântico aqui, eu vou cantar só uma estrofe dele, só uma parte dele. Depois eu vou passar a palavra para o pastor Fabiano. Mas eu queria que você meditasse
nessa parte dele, que traz uma lição para nós, traz uma palavra para nós muito maravilhosa. Deus resolve tudo, amém? Glória a Deus. Se por Deus tu és provado, não fiques desanimado. São as aflições da vida, mas no fim da lida serás coroado. Deus resolve teu problema, oh, não fiques no dilema. Seu amor é tão profundo, é que teu olhar contempla mais além. Jesus venceu o mundo. Deus resolve tudo. Ora mais um pouco. Este teu lamento será transformado em alegria e gozo. Deus está provando a tua fé, irmão. Oh, não desanimes, para todo problema Deus tem solução. Mais uma vez, Deus resolve tudo. Ora mais um pouco. Este teu lamento será transformado em alegria e gozo. Aleluia! Deus está provando a tua fé, irmão. Oh, não desanimes, para todo problema Deus tem solução. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Nessa noite estamos felizes, regozijados no nosso Deus pela oportunidade de estarmos realizando mais um culto de adoração. Queridos, ainda estamos vivendo um momento de afastamento do culto presencial, sentindo bastante, mas já estamos fazendo os planejamentos dentro da vontade do Senhor, dependendo aí do andar da carruagem. Nós estamos esperando algumas definições para que possamos já estabelecer a volta gradual dos nossos trabalhos. Nós não vamos voltar agora, talvez com a participação em massa, mas durante essa semana já vamos estar passando comunicado para os nossos irmãos como vai ser o procedimento desse retorno às atividades, aos cultos de nossas igrejas. Muita saudade de todos os irmãos. Eu quero convidar você que acabou de entrar, que acabou de acessar, que você possa aí convidar os seus amigos, os seus parentes para estar participando desse culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Estamos felizes, irmãos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está no mais absoluto controle do nosso Deus. Eu quero convidar você para meditar comigo na palavra do nosso Deus. E antes de iniciar a exposição da mensagem, da palavra do nosso Deus, eu quero perguntar para você como está aí as suas expectativas. Como estão as suas expectativas em relação à vontade, ao propósito de Deus? As suas expectativas, elas estão alinhadas ao coração, à vontade de Deus? Ou as suas expectativas elas estão vagas, ou as suas expectativas estão apenas diante da realidade do que o mundo está vivendo, uma expectativa talvez frustrada, talvez você esteja vivendo nesse momento dilemas em sua caminhada. Mas eu quero dizer para você que o convite de Deus essa noite é para que você possa alinhar suas expectativas às expectativas do Senhor, ao coração do nosso Deus. Quero convidar você para ler comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós iremos fazer a leitura do versículo 6 até o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, entre os versículos 6 até o versículo 11.
Seja bem-vindo ao culto de adoração da Igreja Batista dos Guararapes. Meus irmãos, eu não posso deixar de dizer isso. Quero expressar minha alegria por você que se inscreveu no canal, você que ainda não se inscreveu, inscreve aí no canal. Não esqueça aí também de você acionar ali o sininho, para que toda vez quando nós formos entrar na transmissão do culto, você receba a informação que nós estamos entrando ao vivo. Então eu quero que você, que estamos postando um novo vídeo, que você esteja aí, se não se inscreveu, possa inscrever. Nós já estamos chegando a 1000 pessoas. Eu espero que nesse culto dessa noite nós possamos aí ter um volume maior de pessoas e possamos completar 1000 pessoas, para que possamos ter mais tranquilidade no que diz respeito às transmissões ao vivo. E aí eu conto com a sua colaboração, com a sua participação na divulgação desse trabalho. Muito obrigado por estar inscrito e muito obrigado por estar participando das atividades da nossa igreja. Atos diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, ele há de vir, assim como para o céu viste ir. Pai, te exaltamos pela leitura bíblica dessa noite, e te suplicamos encarecidamente que o Senhor fale em nossos corações. Nós almejamos ouvir tua voz. Agradecidos, oramos. Amém. Meus amados irmãos, o evangelista Lucas é o autor também do livro de Atos. Ele escreve Atos com o objetivo de dar continuidade àquilo que ele havia anunciado no Evangelho segundo Lucas. Ele escreve o livro de Lucas, e agora no livro de Atos ele tem o objetivo de continuar falando dos relatos que sucederam no momento em que Jesus, a ascensão de Jesus adiante. Então nós encontramos na leitura aspectos que são importantes a serem considerados pela igreja do Senhor em suas diferentes épocas. Nós temos aqui algo muito importante no que diz respeito a observações que precisamos fazer no que diz respeito à vontade e ao propósito de Deus. Na leitura nós também temos, irmãos, aqui uma retomada daquilo que fora pronunciado em Lucas capítulo 24, entre os versículos 49 ao versículo 52. Então o evangelista Lucas está retomando aquilo que ele escreveu no finalzinho de Lucas capítulo 24, versículo 49 ao 52. Você que está com a sua Bíblia em sua casa, você pode fazer essa leitura. Os discípulos então foram orientados por Jesus quanto a aguardarem a promessa do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu não muitos dias depois em que Jesus subiu aos céus. Alguns entre os discípulos, Lucas aqui não registra, Lucas não fala quem foram, eles fazem essa pergunta que nós encontramos aqui inicialmente no versículo 6. E a pergunta que eles fazem é se seria nesse tempo que Israel seria restaurado. O que nós percebemos aqui nessa pergunta desses discípulos é aquilo que estava presente na mente dos judeus. Os judeus eles alimentavam a esperança de um Messias que viesse
para lhes trazer a oportunidade da autonomia, da liberdade, que eles viessem ser livres para viverem como um povo independente. Nós sabemos que desde a Babilônia, desde o momento em que foram levados a cativo, sucessivos impérios, depois da Babilônia nós temos o Império Persa, depois do Império Persa nós temos o Império Grego, e depois nós temos aí o Império Romano, a qual eles estavam vivendo naquele momento. Para eles era algo muito humilhante, vergonhoso, estar debaixo e sujeitos a essas nações, a esses impérios, por vários anos. Não foram poucos anos que eles viveram essa difícil situação. O entendimento deles era que eles, como um povo escolhido, que viveu no passado grandes prodígios e privilégios e graças, intervenções de Deus, a expectativa deles era que Deus viesse novamente intervir na história deles, fazendo com que politicamente eles pudessem viver uma vida de independência. Queridos, essa nação, ela desejava essa liberdade política, eles desejavam viver a oportunidade do domínio e de não ser um povo dominado. A chegada de Jesus em Jerusalém acendeu para aquele povo, capítulo 21 de Mateus vai relatar esse momento em que Jesus chega em Jerusalém, e quando Jesus chega em Jerusalém há um improviso para receber Jesus. As pessoas saem de suas casas, eles começam a arrancar ramos de plantas, começam a colocar ramos de palmeira no meio da caminhada e começam a gritar com muita euforia, com muita alegria: Hosana nas alturas, esse é o rei. Ele diz: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando nós abrimos também o Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 49, Natanael, ele responde dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas, amados irmãos, não muitos dias depois disso, Jesus então ele vai para a crucificação, e a crucificação de Jesus trouxe um desapontamento, tanto para aqueles que estavam ali olhando para Jesus e tendo em Jesus alguma expectativa no que diz respeito a essa liberdade, como também aos seus discípulos. Os próprios discípulos de Jesus, conforme Lucas capítulo 24, versículo 21, ficaram desapontados com a morte de Jesus. Os discípulos estão caminhando no caminho de Emaús e diz assim: e nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. Portanto, queridos, o que muitos não pararam para atentar, para observar, Jesus, quando estava diante de Pilatos, e quem registra isso é João capítulo 18, versículo 36, Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Muitos não pararam para atentar para o que Jesus estava dizendo. O reino de Jesus não estava pautado dentro de uma questão política, geográfica, humana, terrena, como eles estavam observando, como eles concebiam. A pergunta dele mostra quanto eles concebiam aí o reino de Deus em termos meramente políticos, geográficos. Embora que o reino de Deus ele vá alcançar nações, povos, ele há de se espalhar, o reino de Deus é um reino espiritual. Eu gostaria de destacar, irmãos, o quanto nossas expectativas elas podem estar desalinhadas, e o quanto a nossa expectativa esteja desalinhada, pode nos conduzir a frustrações. Mas ao mesmo tempo também eu quero nos conduzir a uma reflexão, meus irmãos, acerca de como Deus, por sua graça, pode nos conduzir novamente a estarmos alinhados com a sua vontade, no desejo, no propósito de cumprir.
As nossas expectativas, elas podem estar desalinhadas da expectativa e da vontade de Deus, e aí podemos estar vivendo frustrações. E Deus, por sua graça, por sua misericórdia, é poderoso para nos conduzir novamente ao centro de sua vontade. Isaías capítulo 45, versículo 2, nós lemos: irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 6, irmãos, nós vimos que a expectativa do Messias, que vinham os libertar do poder político, do poder de Roma, foi frustrado. E por que foi frustrado? Porque esse não era o desígnio de Deus para a vida deles. Deus não estava dando, em momento nenhum, Deus havia dado para eles a esperança quanto a esse propósito, de um reino meramente terreno. Desde a desobediência dos israelitas, meus irmãos, de darem fim aos povos cananitas, eles desobedeceram ao conquistar a terra prometida. Alguns afrouxaram, alguns não foram corajosos a ponto de dar fim àqueles povos, e Deus havia advertido eles que eles precisavam dar fim. Juízes capítulo 2, versículo 1 ao 5, ele é um texto que vai trazer para nós um exemplo disso. Deus havia pronunciado que eles deveriam dar fim aos povos. O povo é desobediente, e aqui é uma repreensão de Deus quanto a essa atitude. E quando há uma repreensão, Deus fala de como eles haveriam de sofrer. Deus adverte o quanto, por motivo deles terem desviado do propósito de Deus, eles agora estariam sujeitos a nações ímpias, e quanto mais eles se desviassem, essas nações teriam poder sobre eles. Devemos então, irmãos, avaliar se as nossas expectativas, elas estão alinhadas aos desígnios de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e o versículo 17 nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Versículo 17, ele vai nos dizer: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amados irmãos, a limitação humana e a carnalidade podem destruir a nossa visão quanto às coisas de Deus, podem contribuir para que nós possamos ter expectativas meramente humanas e carnais, uma visão meramente numa dimensão terrena. E isso pode nos conduzir a sérios prejuízos e frustrações em nossa caminhada. Em João capítulo 3, o versículo 3, Jesus responde a Nicodemos: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nós encontramos também, amados irmãos, o apóstolo Paulo dizendo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Efésios capítulo 5, versículo 17, na NVI, a parte final vai dizer: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, não podemos viver toda a nossa vida na contramão, não podemos viver por todo o tempo na contramão. O convite do Senhor Jesus para todos aqueles que se aproximam dele é: siga-me. Nós precisamos entender, queridos, que o propósito de Deus só pode ser evidenciado no sentido pleno em nossas vidas quando nós estivermos em sintonia com a vontade de Deus, quando nós estivermos alinhados com os desígnios e os propósitos do nosso Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo encoraja a igreja em Roma, dizendo: não se conforme com esse mundo, transforme o coração de vocês. Ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. Amados irmãos, se insistirmos em querer seguir Jesus, alimentando expectativa desalinhada da vontade de Deus, passaremos por frustrações. E eu ouso dizer, quem sabe, estaremos passando por repetidas frustrações. Queridos, nós percebemos que este é um prejuízo que muitos têm vivido. Têm seguido Jesus, mas estão seguindo Jesus por motivações erradas. Estão envolvidos com a vida religiosa, mas estão envolvidos de uma forma errada. Precisam entender aquilo que o Senhor Jesus ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Queridos irmãos, alinhemos portanto o nosso coração ao coração de Deus, andemos então em sintonia com Ele, para que possamos ser satisfeitos, para que possamos encontrar contentamento. Não há contentamento fora da sintonia com o Senhor. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Atentemos então agora para a resposta de Jesus na parte final do versículo, e entramos aí no versículo 7 e versículo 8. Jesus ele diz: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Alguém poderia até se sentir ofendido ao ver a resposta de Jesus. Os discípulos estão perguntando: Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás Israel? Jesus agora dá uma resposta também, que talvez essa resposta foi muito forte para aqueles que ouviram. Por quê, queridos? Porque a resposta de Jesus, ela deixa de atender talvez alguma expectativa. Jesus oferece uma resposta talvez não aguardada, mas uma resposta que vai realinhá-los ao propósito de Deus para a vida deles. A resposta de Jesus está levando eles a ser realinhados, voltar à sintonia daquilo que Ele tanto ensinou quando esteve com eles. Queridos, quero pensar com você o quanto isso se repete na vida de muitos de nós. Em alguns momentos aguardamos por uma resposta que se alinha à nossa expectativa. Nós estamos orando a Deus, mas não estamos orando conforme Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. A oração de Jesus não é uma oração que muitas vezes nós estamos repetindo. Estamos apenas orando às vezes para que Deus ele venha carimbar aquilo que é a nossa vontade, aquilo que é a nossa expectativa, aquilo que é o nosso querer. E é uma frase que eu repito às vezes, dizendo que Deus ele não vai se render aos nossos caprichos. Deus ele vai honrar aquilo que Ele estabeleceu na sua vontade soberana, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque a vontade dele é o melhor para nossas vidas. Em alguns momentos aguardamos que essas respostas se alinhem e ficamos às vezes desapontados por não vermos às vezes as respostas conforme aquilo que nós esperávamos da parte de Deus. Eu quero dizer para você que Deus ele é sábio. Eu e você não sabemos mais do que Deus. E nos lembra Jó, quando Jó é questionado: Jó, onde é que tu estava quando Deus criou todas as coisas? Às vezes nós parece que queremos sentar com Deus para dar conselhos a Deus e dizer a Deus como deveria ser as coisas da nossa vida. Deus é sábio. Deus sabe a medida certa. Deus sabe a medida necessária. E Deus também sabe o que é melhor para cada um de nós. A resposta naquele momento não era aqui, talvez não alcançava a expectativa da pergunta que eles fizeram. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós,
diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isaías 55, versículo 8, vai dizer também: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E ele continua dizendo que os caminhos do Senhor, no versículo 9, eles são mais elevados. A resposta de Jesus é: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A resposta de Jesus conduz os discípulos a realinhar-se à expectativa correta que eles deveriam ter no seu coração. Eles passaram anos aprendendo com Jesus, aprendendo a viver uma vida de inteira dependência de Deus. Eles passaram anos com Jesus, aprendendo que eles deveriam confiar no Senhor. O capítulo 6 de Mateus fala sobre isso, que eles deveriam confiar na provisão de Deus, na direção de Deus. Eles ouviram de Jesus que se não faltava para os pardais, se não faltava o cuidado para as plantações, também não iria faltar cuidado para eles, que Deus sabia das necessidades deles. A resposta de Jesus também se alinha com aquilo que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Há coisas que, por mais que você queira entender, você não vai compreender, não vai entender, porque Deus, Ele não quer oferecer iluminação para que você entenda. Você deve apenas esperar, aguardar e confiar no Senhor. Nós, quando olhamos os grandes homens de Deus, nós não podemos olhar para eles e pensar que esses homens entendiam perfeitamente o que estava acontecendo na vida deles no momento da execução do projeto de Deus. Quando olhamos para José do Egito, nós não podemos pensar que José já sabia qual seria o final da caminhada dele. Mas José foi ensinado a confiar em Deus, independentemente daquilo que estivesse acontecendo. Daniel também não sabia, mas Daniel foi ensinado a confiar no Senhor, independentemente de onde e de como naquele momento ele estava. Ele sabia que poderia confiar no caráter perfeito, imutável de Deus. A primeira resposta, então, no que diz respeito a esse realinhamento, para que eles pudessem estar desfrutando aí de uma visão correta, de uma visão de sintonia com Deus, é que eles deveriam deixar as coisas de Deus na mão de Deus e deveriam estar vivendo aquilo que pertencia a eles. Dependam de Deus, deixem as coisas com Deus, as coisas de Deus com Deus, as coisas que pertencem a Deus com Deus. Façam aquilo que é a sua parte de fazer. Essa mensagem ela é muito pertinente, meus irmãos, para o momento que nós estamos vivendo, porque é um momento de instabilidade, é um momento em que a ansiedade ela encontra o seu gatilho, e que muitos de nós não conseguimos às vezes nem completar a noite de sono, porque ficamos preocupados, ficamos pensando, e o amanhã, como vai ser o amanhã? E nós já temos declarado em muitos cultos e ouvido em muitos cultos que o amanhã pertence ao Senhor, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, que se o Senhor edificar a cidade, em vão é o trabalho que nós temos a fazer, porque enquanto o seu nome de Deus está provendo sua necessidade. Portanto, irmãos, muitas pessoas estão em busca de respostas, e é interessante, porque quando nós estamos vivendo a semana, nós encontramos tantas e tantas pessoas preocupadas, mas o que vai acontecer amanhã? Os sinais, o que está acontecendo ao redor do nosso mundo, meus irmãos. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Hoje nós estávamos vivendo um momento de experiência de culto com a minha esposa e meus filhos, e nós estávamos falando sobre a questão o Senhor dos Exércitos, e aí entre a conversa que nós tivemos, aí eu dizia para eles refletiam, minha esposa também dizia: vocês já pensaram que Deus é dono de todos os exércitos? Aí quando eu falei para eles, Deus é dono até do exército das bactérias. Não é à toa que isso está acontecendo no mundo que nós vivemos.
Isso não pegou Deus de surpresa, pegou eu e você de surpresa, pegou a humanidade de surpresa, mas estava dentro dos desígnios de Deus. Isso talvez seja agora algo que aqueles que são ateus ou aqueles que são descrentes dizendo: então como Deus pode ser bom se Deus está permitindo que o mal sobrevenha à humanidade? Se tem um homem se queixar de alguma coisa, queixe dos seus próprios pecados. Se você planta uma semente de manga no seu quintal, você vai colher anos adiante manga. A realidade é que a humanidade deu as costas para Deus, a humanidade preferiu viver essa vida alienada de Deus, e agora quando ela começa a colher frutos de sua escolha pecaminosa, eles começam a perguntar sobre a questão da bondade de Deus. A palavra de Deus, ela diz que Deus corrige a quem Ele ama. Se você é uma pessoa que tem atentado para essas correções de Deus e tem quebrantado o seu coração, exalte a Deus e comece a dizer: Senhor, muito obrigado, porque isso me fez acordar para a vida. Muito obrigado, Senhor, porque isso fez melhorar minha relação contigo. Eu estava dormindo, Senhor, e o Senhor começou a me despertar do sono que eu vivia. Queridos, Deus nem sempre responderá conforme a nossa expectativa. Deus nem sempre responderá conforme os nossos anseios. E eu vou dizer mais: muitos de nós vamos partir dessa existência e não vamos ter tais respostas em nossas vidas, porque algumas delas pertencem apenas a Deus e exclusivamente a Deus. Mas Deus aguarda que nós, durante essa caminhada, possamos descansar no seu governo, possamos confiar no seu caráter perfeito. O texto ele continua oferecendo, queridos, uma baliza que vai redirecionando os discípulos que estavam preocupados com a restauração de Israel. Jesus chama eles, a atenção, que ao invés de estarem preocupados com a restauração terrena, política da nação, eles deveriam estar reconduzindo suas vidas para Deus. Eles deveriam ter expectativas corretas em relação ao reino de Deus. O primeiro direcionamento nós já vimos é para que eles pudessem viver uma vida de dependência do Senhor. O segundo direcionamento era para que eles viessem aguardar o derramamento do Espírito sobre sua vida. E é isso que nós encontramos. Vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos. Aqui ele diz: recebereis a virtude do Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até o confim da terra. Eles deveriam aguardar o derramamento do Espírito Santo, o que aconteceu não muitos dias depois dali. Eles seriam revestidos espiritualmente para a missão de Deus na vida deles, para a vocação de Deus na vida deles, que era alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. Eles não conseguiriam isso se não fosse pela ação do Espírito. Então o segundo direcionamento é uma reafirmação do primeiro. Eles deveriam viver uma vida sobre a dependência do Espírito Santo. Eles deveriam viver sobre o domínio, sobre o governo do Espírito Santo. A missão que a eles foram confiados só seria possível no poder do Espírito, porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Espírito Santo que produz o bom andamento da obra, a eficácia da obra, o êxito da obra. Nós não podemos, queridos, de maneira nenhuma pensar que nós seremos vitoriosos, bem-sucedidos, se estivermos fazendo as coisas pela carne. Precisamos entender que Deus nos chamou para andarmos em Espírito. Paulo diz isso: andai no Espírito, não satisfareis a concupiscência da carne. O segundo direcionamento, portanto, é para que eles vivessem uma vida sobre a contínua dependência do Espírito Santo. O terceiro direcionamento que o texto traz, ou redirecionamento para eles, está conectado com o versículo 8. Seria que eles fossem ao mundo com compromisso fiel da sua vocação, da vocação que recebeu do Senhor,
se no primeiro momento eles deveriam estar sobre o domínio do Espírito, eles deveriam ter o poder do Espírito para realizar com eficácia a obra, agora ele chama a necessidade de cumprir com fidelidade, com compromisso, a obra que lhe foi confiada. Ao invés de ficarem preocupados com a restauração futura de Israel, eles deveriam se envolver com a expansão do reino de Deus na terra. Irem por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. O terceiro, então, direcionamento era para que eles continuassem trabalhando, para que eles continuassem avançando no objetivo de levar a mensagem de Deus, envolvido com o crescimento do reino, com a expansão do reino. O quarto direcionamento está entre os versículos 9 ao versículo 11. E o que é que nós encontramos no versículo 9 ao 11? Quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto a eles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, ele há de vir, assim como para o céu vestido. Os discípulos que foram testemunha da ascensão de Jesus, eles agora são encorajados a aguardarem a Jesus, aguardar o retorno do Senhor Jesus, que seria de semelhante modo àqueles que eles assistiram. O retorno pessoal, visível, repentino e glorioso do Senhor Jesus aconteceria em breve. O quarto, então, redirecionamento que eles deveriam ter na sua vida, no que diz respeito às expectativas que eles deveriam viver, era de manter a esperança do retorno do Senhor Jesus. A esperança de Jesus deveria estar dentro do coração deles. Portanto, eu quero encerrar a reflexão dessa noite dizendo: não viva expectativas diferentes de um cidadão do reino de Deus. Dependa de Deus, confie no governo de Deus, acredite que Deus está no mais absoluto controle da sua vida e da história da humanidade. E eu sei que isso é muito difícil para vivermos na prática. Eu sei que isso na prática faz com que nós muitas vezes nos perturbemos. Mas, querido, a pergunta que eu quero fazer para você, para mim, é: quantas vezes Deus falhou com você? Quantas vezes Deus deixou de cumprir a palavra dele com você? Quantas vezes Deus disse e não fez? Permita-se que a cada dia você viva uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Não há coisa mais gloriosa do que vivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Atos foi uma igreja exitosa, porque foi uma igreja que viveu sob o domínio do Espírito. Atos fala sobre os atos do Espírito Santo, uma igreja que se pôs de uma forma humilde, na dependência de Deus. Terceiro, se envolva e continue trabalhando para o Senhor. Deus não nos mandou parar. Nos lembra o momento em que Moisés está parando com o povo ali, quando chega em Canaã, e Deus diz para ele: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Paulo faz uma coisa também parecida quando ele diz: nosso descanso não é aqui, nosso descanso é lá no céu, nós esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, enquanto o Senhor Jesus não vem, não fique preso, não fique desalientado, não fique desorientado. Meu irmão, se levante, faça a obra de Deus, evangelize, encoraje uns aos outros, ajude uns aos outros. Jesus não voltou, então, irmãos, precisamos continuar trabalhando. Um soldado não abandona o seu posto enquanto o rendeiro não chega. Enquanto é dia, trabalhemos com ardor, com fervor. Embora estejamos em nossas casas elas não podem de maneira nenhuma, ainda que estivéssemos presos. Paulo esteve preso. Nas palavras dele de Filipe, quando ele escreve a igreja de Filipe, ele estava preso, mas ele disse: o evangelho não está preso. Por fim, irmão, preserve a esperança e a expectativa do retorno glorioso do Senhor Jesus. Não deixe de maneira nenhuma que esse ardor, que esse fogo apague-se em sua vida. Esteja com o coração ardente. Qualquer momento o céu se abrirá e o Senhor Jesus retornará.
Os sinais já testificam da vida do Senhor. Eu e você, como homens e mulheres salvos, não precisamos estar alarmados, assustados com os sinais. Os sinais não é para que eu e você estejamos alarmados, assustados, mas os sinais é para que eu e você tenhamos segurança. Quando eu e você escutarmos as coisas acontecendo, nós vamos dizer: a Bíblia já havia falado acerca disso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te encoraje a viver em sintonia e com as expectativas corretas, para a glória do Senhor. Amados irmãos, chegamos ao encerro de mais um culto. Eu quero recordar que nós estamos vivendo agora um momento que é muito importante. O primeiro momento que nós vivemos foi o momento das lives, foi o momento da apresentação de cultos online. Nós vivemos isso e estamos ainda vivendo, estaremos ainda vivendo essa experiência. O segundo momento, e o momento em que eu comecei a viver com a igreja, é o momento de estar junto dos meus irmãos. Durante a semana, eu quero agradecer os irmãos que abriram a porta de suas casas. Eu tive a oportunidade de ser recepcionado na casa de alguns irmãos. Esse trabalho está sendo feito agora, por hora, no Templo 7. Tive a oportunidade de visitar os irmãos. Estou ligando para alguns. E eu quero dizer que esse trabalho não é um trabalho só do pastor Fabiano, esse é um trabalho seu, meu irmão. Você às vezes está de lado com o irmão, visita, ora com aquele irmão, com aquela irmã, faz a tua parte. E a terceira, então, a ação que nós estamos fazendo, e que começamos alinhado também a esse momento que nós iniciamos as gravações de culto, é a mobilização em favor dos mais carentes. Primeiro, não deixar você ali fora do que está acontecendo, não deixar você sem culto congregacional. Você tem a oportunidade de assistir o culto e saber que tem outros irmãos ao teu redor. Segundo, você tem a responsabilidade de cuidar da tua família no culto familiar. Você tem a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos que estão ao seu lado, ligar para ele: ah, pastor, mas eu não posso ir. Mas você tem um telefone, usa os créditos para dar uma palavra de ânimo aos nossos irmãos. E aí, o terceiro é ajudar uns aos outros. Então nós estamos contando com ofertas e com ajuda, com doação de alimentos não perecíveis. Que você possa doar alimentos para que possamos formar a cesta básica e suprir a necessidade dos nossos irmãos. Daqui para diante nós teremos muitas pessoas que precisarão ser assistidos, e nós como igreja precisamos fazer o nosso trabalho social, e eu conto com você para que eu possa realizar esse trabalho. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu sei que às vezes é muito chato, é muitas comunicações, é muitas informações que estão passando-se para você, às vezes nós ficamos saturados, mas eu quero dizer para você: tenha paciência, isso está passando. E nós queremos agradecer a você que está participando pelas manhãs das reflexões. O Reflexão em Vida é uma forma da gente estar junto com você. Os cultos online é uma forma de estar junto com você. As ligações é uma forma de estar junto com você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero te pedir também, você na congregação, onde você estiver, que você esteja replicando esse trabalho, fazendo um trabalho para a glória e honra do nome do Senhor. Sigamos firmes até o retorno do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado por todos que estiveram conectados. Ó Pai, dá-lhes uma noite de paz, protege todos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, querido Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre todos, e todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe, uma ótima noite para você, e foi bom estar com você.